sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou,
salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá! Mais que vencedores, abençoados e abençoadas. Bom dia, melhor dia. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma transmissão do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou Pedro Kelly e aqui é um centro educativo que transmite uma informação que vai colocar você a pensar. Isso aqui é uma semente que eu estou compartilhando com todos vocês. Pegue caneta, pegue um caderno de estudos, porque o que eu tenho para compartilhar nos próximos minutos vai te levar a uma outra glória, porque vai agregar no teu entendimento uma informação que vai te capacitar a viver dias melhores, né? Na quinta-feira passada eu fiz uma pergunta, né? Eu estou gostando dessas enquetes porque as pessoas participam, se envolvem, né? Eu perguntei o seguinte: você acha que a graça é favor imerecido? Responda aí. Eu disse assim, sim, não, tal. Então eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Vários responderam sim, outros não, outros explicaram, teorizaram, comentaram. Olha, muito excelentes comentários. Meus parabéns a todos vocês. A ideia é participar, é a gente estimular esse tipo de pensamento. E hoje o tema tem o título: A graça não é favor imerecido. Então eu já respondi no começo, mas eu quero ter a oportunidade de explicar por que eu posso afirmar isso. Porque a maioria das pessoas que a gente conhece por aí, né, certamente você já ouviu essa frase: a graça é favor imerecido. Então isso é o que a gente vai palestrar, ministrar daqui a pouquinho, daqui a alguns poucos minutos, porque estão chegando pessoas, né, na nossa sala de transmissão. Estamos transmitindo no YouTube Pedro Kelly RCC, no Facebook Pedro Kelly. O Facebook está com atrasozinho. Se você perceber que não está no Facebook, pule para o YouTube Pedro Kelly RCC. Mas vai estar no Facebook também. É questão de ajustes aqui de internet. A internet às vezes tem essas coisas. Mas eu queria te pedir um favor: inscreva-se no canal. É necessário que você se inscreva, porque isso me ajuda. Também eu quero te pedir outro favor: deixe o teu like. Estou vendo que já tem várias pessoas aqui conectadas, mas eu quero ver o número de gostei, número de joinha subindo também, porque isso faz com que essa plataforma divulgue as nossas palestras e ministrações por aí. E quem sabe você aonde nós estamos chegando nesse momento, por causa da tua inscrição no canal, por causa do teu gostei, do teu like. Então eu conto com isso, tá bom? Outra coisa, muito agradecido a todos vocês, todas vocês, que fielmente semeiam neste ministério, neste centro educativo, Reconciliados com Cristo. Muito agradecido. Nós estamos em fevereiro, hoje é dia 16 de fevereiro, domingo, é o melhor dia da nossa vida. Já estamos na metade do mês de fevereiro. O mês de fevereiro é um mês mais curto. Mas o que eu quero confessar na sua vida é que você vai colher esse mês o fruto daquilo que você tem plantado até aqui neste reino. Se você tem o desejo, se você quer, se você sente a vontade, se está ardendo no teu coração semear aqui no nosso ministério, aqui está o código Pix para você enviar a tua semente. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre a prosperidade material e financeira. Agora eu quero apresentar a você os abençoados e abençoadas que fazem parte da família RCC. Não são todos, são alguns. Por quê? Porque você ainda não mandou sua foto. Se sua foto não aparece aqui, é porque você não mandou. Então mande sua foto para cá por esse WhatsApp, que é o meu WhatsApp, você está vendo aqui, o meu celular,
21 99104 8388. Então, nossos amados colaboradores que aqui estão comigo vão incluir na vinheta, tá bom? Logo a seguir dessa vinheta, eu volto com o tema A Graça Não É Favor Imerecido. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Bem, aqui de volta com você novamente, monitorando aqui por esse celular a audiência. Quero agradecer a todos vocês por sua audiência. Você que é novo inscrito aqui ou nova inscrita aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso centro educativo. Isso aqui não é uma religião, é um centro educativo que ministra uma informação que te capacita a iluminar o seu entendimento. Essa é a ideia. Então, muito agradecido pela sua presença aqui conosco. Bem, hoje meu café está chegando mais cedo, olha aí. Graças, minha morena linda, preciosa. Esse café, delícia. Não dá para dispensar. Qualquer dia eu vou gravar um tema, né? Fazendo café. Nós estamos preparando nosso estúdio para a gente ter um ambiente um pouquinho diferente. E aí vai dar para ter uma cafeteira, vou fazer um café assim ao vivo para você desfrutar junto comigo, mesmo que seja aí pela internet. Um café não pode faltar, né? Bem, é um privilégio para mim, uma vez mais, me dirigir a todos vocês. Hoje é domingo, 16 de fevereiro de 2025. O tema de hoje é a resposta da pergunta que eu fiz na quinta-feira passada. Quinta-feira eu perguntei assim: você acha que a graça é favor imerecido? Isso é uma pergunta, né? Por quê? Porque você certamente já ouviu por aí algumas pessoas dizerem, assim como eu já ouvi, a graça é favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecíamos a graça de Deus, tal. Então, eu perguntei isso: você acha que a graça é favor imerecido? E muitas pessoas participaram, muito agradecido. Uns disseram sim, outros não, outros comentaram. Olha, parabéns. A ideia é participar, por quê? Porque a ideia é estimular você a pensar, certo? Porque nós somos aquilo que pensamos. O homem é aquilo que ele pensa de si mesmo em sua mente. A pessoa é aquilo que ela pensa de si mesma em sua mente. Então, é bom a gente evoluir no pensamento, sim ou não? Verdade. E o tema hoje vem como resposta, como explicação, como chacoalhada. Eu convido todo mundo para assistir, mesmo que você seja uma pessoa religiosa. O tema hoje é um tema que vai te explicar, porque eu uso Bíblia aqui. Então não tenha medo, eu não estou usando um livro diabólico, da magia negra, né? Para quem acredita nessas coisas. Então o tema se chama A Graça Não É Favor Imerecido. Por que não é? Bom, vamos começar. O que significa a palavra imerecido? Bom, Pedro Kelly, você pode responder. Imerecido vem de merecer, ou nesse caso, não merecer. Imerecido. E merecer ou não merecer vem de mérito. Mérito próprio, ou seja, fazer por onde. Então, se a pessoa faz por onde alcançar algo,
conseguir algo, então ela recebe aquele algo. Isso é seu mérito. Por quê? Porque ela buscou, ela foi atrás, ela quis, verdade? Ela trabalhou ela se dedicou para conseguir. Isso é mérito. Mereceu, claro, estudou, passou, trabalhou, recebeu, se cuidou, viveu. Sim ou não? Isso é mérito. Então isso é de merecer. Quando alguém fala que algo é imerecido, essa pessoa está associando esse algo que ela recebeu ao seu próprio esforço. Entendeu? Perdoe se eu tossi um pouquinho hoje. Então tem um verso que é muito utilizado, que está aqui em Efésios, capítulo 2, né? Sei que você vai lembrar bastante desse verso, versos 8 e 9. Você vai lembrar dessa passagem? É um verso muito utilizado. É uma citação muito utilizada que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, pois é um dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Fecha aspas. Então, esse é um verso muito utilizado quando alguém quer falar acerca de graça, desse assunto graça, salvação espiritual. Pela graça sois salvos. Pois muito bem. Então, você percebe, preste atenção, alô? Está prestando atenção? Não olhe para o lado. Você percebe que aqui diz que a graça é um dom de Deus. Ok? Muito bem. Mas é um dom de Deus no sentido de consertar as coisas. Né? Consertar por obrigação dele. Caramba, ficou pesado, hein? Obrigação no sentido de ser justo contigo. Deus tinha obrigação de ser justo com os seus filhos. Ponto. Sim ou não? É. Então, a graça é um dom, não é no sentido de que ele ficou com muita pena, você era um zero, era um Zé Ninguém para ele, mas ele resolveu, ele ficou com muita pena, você não merecia. Mas ele ficou com tanta pena de você, usou misericórdia, sim? Então, ele trouxe esse dom da salvação para você, a graça, o dom de Deus. Eu quero dizer para você que essa palavra dom aqui, ela está voltada para o aspecto de consertar, corrigir, mas é um corrigir no sentido de consertar por obrigação. Mas é uma obrigação no sentido de justificar, de ser justo. Pois Deus é justo, ele tem que justificar. Por quê? Vou te explicar. Então, onde é que eu encontro base para ser tão audacioso na visão de alguns religiosos? Eu sou audacioso porque eu falo umas coisas aqui meio pesadas. Veja que eu estou falando que Deus tinha a obrigação de trazer para você o dom da graça. Para quê? Para consertar alguma coisa. Para quê? Para ele ser justo. Porque se ele não fizesse isso, ele não seria justo. Então, Pedro Kelly, onde é que encontramos embasamento para falar esse negócio? No Evangelho. Tá bom? E aqui eu quero que você pegue caneta, papel e anote com a máxima atenção. Romanos capítulo 1, verso 17. Vamos aqui dar uma passeada nesse momento. Diz assim, ó, porque no Evangelho a justiça de Deus se revela. Aí fala, por fé, para a fé, como está escrito, o justo pela fé viverá. Essa fé aqui é entendimento, é a fé
que está citada em Gálatas capítulo 3, verso 23, que aqueles que estavam debaixo da lei não poderiam ter acesso a ela, pelos motivos óbvios, certo? Porque essa fé é uma fé revelada, não é a fé de Hebreus 11, essa fé aqui do justo, o justo, ou seja, aquela pessoa que está justificada, não confunda as palavras. Quando diz justo, não está dizendo aquele que paga as contas em dia, olho por olho, dente por dente, porque isso é justo. Não, essa palavra justo significa aquele que foi justificado. Esse vai viver pela fé, é entendimento. Ele tem que entender essa parada, porque senão ele cai na religião. Então, aqui diz o seguinte, a justiça de Deus se revela de fé em fé, ou seja, de entendimento em entendimento. Me refiro agora, me dirijo agora a você, que está me assistindo, que é mais novo, mais nova aqui. Você não está tirando dúvidas? Estou. Se você quiser ser honesto, você vai dizer que sim, estou tirando dúvidas aqui com o Pedro Kelly. Pedro Kelly está me explicando coisas aqui que eu tinha um outro pensamento em relação a essas coisas. E agora o que Pedro Kelly está me ensinando aqui está me mostrando uma outra visão, mas o que Pedro Kelly está dizendo faz sentido. Por quê? Porque isto aqui é revelação. Revelação não é misticismo. Revelação é explicar alguma coisa para você que faça sentido. Então a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. De entendimento em entendimento, você vai compreendendo, ou melhor, vai entendendo. Porque vai sendo revelado para você mais um pedacinho de um assunto. E amanhã outro pedacinho de outro assunto. E daqui a pouco outro pedacinho de mais um assunto. Quando você pega esse assunto e olha ele como um todo, você começa a fazer um panorama muito mais excelente do que aquele panorama que você tinha em sua mente antes. Então, o Evangelho é o que me dá base para eu ser ousado nas minhas palavras e convicções e colocações. Porque aqui eu estou ensinando. Aqui eu estou fazendo uma palestra. Aliás, se você deseja me convidar para fazer uma palestra aí ao vivo, faça contato pelo WhatsApp para a gente acertar detalhes. Terei imenso prazer em atender o seu convite. Pois muito bem. Agora, aqui começa uma coisa muito importante que eu quero que você dê atenção. É importante saber, não é crer, agora é saber, que o Evangelho não é a Bíblia toda. Combinado? Você sabe disso? Ah, Pedro Kelly, eu já sei isso. Ótimo, excelente. Pedro Kelly, eu não sei ainda bem, não. Me explica? É para isso que eu estou aqui. O Evangelho são determinados livros que estão compondo a Bíblia. Mas o Evangelho são determinados livros. O Evangelho são livros que trazem revelação. De quê? Da justiça de Deus. Não vai entrar aqui no misticismo, da revelação da irmã, o irmão que estava saindo com a irmã não sei quem. Isso aqui, caramba, eu não sei nem como é que eu classifico esses negócios. Tá? Então, o Evangelho são livros de revelação. E o que é revelação? Revelação é trazer à luz, é tornar conhecido. Como é que eu trago à luz algo através do Evangelho? Pela explicação. Porque quando você entende, foi revelado. Isso aqui é como uma fotografia daquelas antigas, né? Para quem teve máquina fotográfica antiga, eu, por exemplo, eu tive uma máquina, eu gosto muito de foto e tal, eu tive uma máquina chamada marca Olympus Trip 35. Então ela trabalhava com filme de 12 fotos, 24 fotos ou 36 fotos. E aí você tirava a foto e tinha que rodar. Depois lançaram as automáticas, que quando você tirava a foto ele já rodava para imprimir na próxima página. Às vezes eram 12, 24, 36. Os mais novos não têm nem ideia do que eu estou falando. Mas para você que é um pouquinho
é jovem há mais tempo, né? Você sabe. Então, quando acabava aquelas 36, acabou 36, não posso mais tirar foto porque não tem mais filme. Aí o que se fazia? Rebobinava, lembra? O filme e levava na loja, não sei aonde, para revelar as fotos. Porque até então elas estavam em negativo. E o negativo não tem a imagem real das coisas. Uma fotografia só é bonita quando ela está revelada. Sacou? E o Evangelho é revelação. Revelação não é misticismo, é uma explicação, é uma definição que você entende, porque você tem que entender o Evangelho. Essa fé que está escrito aqui em Romanos 1,17, de fé em fé é de entendimento em entendimento. Você já entendeu Romanos capítulo 5, que é o Evangelho, né? Romanos 5, Evangelho. Por um veio o pecado, por outro veio a justificação, né? Então, caramba, agora entendi por que Paulo chama Jesus de o último Adão. Porque ele veio anular a obra do primeiro Adão. Ah, entendi. Claro, Evangelho revela, explica. Viu como é que o sistema religioso está longe da gente? Então, a explicação da sua posição espiritual se encontra no Evangelho. Agora, anota aí, atenção, hein? Evangelho não é a Bíblia toda. E outro detalhe, Evangelho não são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, como nós aprendemos lá no sistema religioso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você pega a sua Bíblia aí e abre qualquer um desses 4, na primeira folha, no primeiro capítulo, lá em cima, no título, está escrito assim: O Evangelho segundo São Mateus. Uau! Então, as pessoas se convenceram de que aquilo ali é o Evangelho. O Evangelho segundo São Marcos, São Lucas, São João, certo? Verdade. Só que aqueles 4 livros, eles são livros históricos. Por quê? Porque eles contam a história, com H, né? História, quer dizer, fatos acontecidos naquela área da vida de Jesus e seus contemporâneos. Você vai encontrar alguma distorçãozinha entre um e outro em algumas passagens. Isso é normal, tá bom? Por quê? Porque cada um escreveu conforme a sua ótica. Mateus escreveu de acordo com o seu mundo mental. Marcos escreveu de acordo com isso. Lucas nos parece o mais organizado, pelos motivos óbvios. Se você pega Lucas capítulo 1, verso 1 ao 5, você vai entender que Lucas só escreveu depois de pesquisar. Os outros não. E João, a história diz que foi um livro perigoso, porque houve muita manipulação feita pelo catolicismo quando este foi fundado no século IV, verdade? Por isso é que você encontra discrepâncias. Não se assuste com o que eu estou dizendo. Por exemplo, se você pegar o final desses 4 livros, você vai entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, Mateus fala, vamos supor, salvo engano, ide por todo mundo, batizar e casar e batizar e não sei o que, expulsar demônio, papapá. Já Marcos fala outra coisa. Lucas diz para não ir para lugar nenhum, para ficar em Jerusalém até ser revestido de poder do alto. E João não fala nada. Aí você vai acompanhar quem? São livros históricos. Um outro detalhe. Sabe aquela passagem do endemoniado que estava lá nas catacumbas do outro lado do lago do Mar da Galileia, né? Era um lago, mas era tão grande que era chamado de mar. Aquele da tempestade, sacou? Aí Jesus chegou do outro lado, o endemoniado estava furioso porque estava possuído por uma legião. Pois é. Um desses livros diz que era um endemoniado só.
Já outro desses 4 livros diz que eram 2. Por que isso? Porque são livros históricos. São livros que contam de acordo com a ótica daquele que escreveu. Entendeu? São narrativas. Para alguém, não importa. Pois muito bem. Então, outro detalhe, evidência. O testamento só começa a valer depois que o testador morre. O velho Pedro construiu, meu pai, né? Na carne. Ele e a dona Cândida. Aliás, tive com a dona Cândida quarta-feira passada e ela estava... Ela está bem, está tranquila, mas está sofrendo, já está cansadinha, já não está muito querendo ficar por aqui, já diz isso com sua boca, eu quero ir embora, caramba, mas Deus não me leva. Ela disse para mim, Deus não me leva, porque, poxa vida, eu estou aqui, não posso mais me locomover sozinha e tal. Mas o detalhe é que a dona Cândida, ela não tem nenhuma enfermidade, ela não tem pressão alta, não tem esse negócio de colesterol, de diabetes, ela não tem nada disso. O que ela tem é vida. Então eu tive com ela está ali já numa certa idade, mas o que eu quero dizer para você é que o tempo passa, as coisas vão, certo? Vão variando e a ótica vai mudando. Pois muito bem. Então, eles construíram, minha mãe e meu pai, e eu sabia que eu tinha uma herança, meu irmão também, minha irmã também, nós temos herança. Por quê? Porque nossos pais construíram. Mas quando é que eu pude receber a minha parte que me cabia da herança dos meus pais? Bom, quando meu pai morreu, eles resolveram dividir tudo, embora minha mãe esteja por aqui, mas resolveram, não, resolve logo isso aqui e tal. Pois muito bem. Então o testamento só vale depois que o testador morre. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ainda não tinha ido à cruz. É isso que Paulo fala em Hebreus, em outro lugar. Então não pode ser Novo Testamento, não pode ser Evangelho, né? Por quê? Porque o testador ainda está vivo, o Evangelho é onde está a nossa herança. E ali o testador está vivo, quer dizer que ali ainda estão acontecendo coisas, pecado ainda estava vigorando, o diabo estava por ali, né? A lei de Moisés, essas coisas. Quando ele vai à cruz e ressuscita, a terra tremeu, o sol escureceu, já sacou? Já, né? E aí a coisa mudou. Então agora, a partir da ressurreição, é a época do Novo Testamento. Novo Testamento. Novo Testamento. Então onde é que você encontra os teus direitos? Depois que o papai morreu, o advogado foi, leu aquela parada toda, você tem direito a isso, você, papapá. Não é assim? Então, depois que Cristo foi à cruz, ressuscitou e coisa e tal, então ele revelou o testamento, o evangelho a Paulo. Paulo escreveu 14. Então, nesta Bíblia, nós temos muitos livros. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia chamada evangélica. Ela tem, parece que 66 livros somente. A Bíblia original, né? Que essa história de Bíblia começou no século IV, lá com Constantino, quando eles levaram o cristianismo para Roma e fizeram uma outra religião chamada catolicismo. Catolicismo não é cristianismo. Catolicismo é catolicismo. Judaísmo é judaísmo. Islamismo é islamismo. Budismo é budismo. Você não pode misturar, dizer que catolicismo é cristianismo, porque não é. Tá? Não é mesmo, né? Tem algumas coisas parecidas, mas muito manipuladas. Então, quando eles inventaram o cânon e separaram esses livros todos para juntar e fazer essa Bíblia, eles chegaram à conclusão de 73. Depois um outro cara disse aí, tem uns livros aí que é melhor a gente tirar, e resolveu tirar, e né? Quando protestaram e tudo mais, então
Bom, o fato é que a Bíblia chamada evangélica tem 66 só, certo? Ok. Desses 66, nós temos uma divisão entre os livros da velha época e os livros da nova época. Entenda-se época, né, segundo eles, por nascimento de Cristo. Você deve respeitar isso, mas você deve ter em conta a crucificação e a ressurreição. Então, nós devemos considerar muito mais a ressurreição do que o nascimento. Por quê? Porque foi aí que as coisas mudaram, na ressurreição. No nascimento não mudou. O diabo continua ali, aquela coisa toda, pecado, não sei o quê. Só mudou a coisa quando Cristo ressuscitou. Então, nós temos que ter na nossa mente aqui um conceito: antes da cruz, depois da cruz. Não antes do nascimento, depois do nascimento. É antes da cruz, depois da cruz. Por isso é que o Novo Testamento para nós, que o Evangelho para nós, está nas cartas do apóstolo Paulo. A Bíblia, ela se divide, por exemplo, eu anotei aqui, inspiração, história, revelação e livros de apostasia em relação à fé. Apostasia é afastamento da fé em relação à fé. Ok. Inspiração. Inspiração são livros do Velho Pacto. Os profetas, por exemplo. Deus não habitava em ninguém. Ele falava através dos profetas, e os profetas, inspirados por Deus, abriam sua boca e falavam. Hoje Cristo habita em você. Então hoje não é inspiração, hoje é revelação. Entendeu? Livros históricos, crônicas, 1ª, 2ª Reis, certo? Livro de Atos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros históricos. E cartas da apostasia, são cartas daqueles que foram inimigos do apóstolo Paulo. João, Tiago, Pedro e o Apocalipse, que isso aí é a parte, né? Então é muito importante, anote isso aí, que você tenha isso claro. Entendeu o que eu disse em relação à Bíblia? Pô, Pedro, que eu entendi. Principalmente em relação ao Testamento? Pô, entendi. Então tá, é importante você ter isso claro. Por quê? Porque não entender isso, por não entenderem isso, os religiosos criaram uma mentalidade, uma forma de pensar anterior à ressurreição. E eles vivem ali com Jesus de Nazaré, sabe? Mentalmente. E tem aquela época como se ali fosse o Evangelho, e não é. Pelos motivos que eu já te expliquei, eu não vou repetir. Então, abençoados, a ideia de favor imerecido nasce do coração do religioso que está acostumado a obrar. Porque no sistema religioso tudo é por obras, tem que fazer, tem que ajoelhar, tem que jejuar, tem que subir no monte, tem que pagar o preço, tem que dar o dinheiro, tem que dar o carro, tem que dar as cuecas, tem que dar as meias, cuidar, tem que dar o tempo, tem que dar a vida. Essa pessoa, ela está acostumada a pagar um preço por tudo. Tudo, absolutamente tudo. Então, ela tem muita dificuldade em aceitar algo grátis. Muita dificuldade. Essa pessoa desconfia. Sabe como é que ela pensa? Ela pensa assim: peraí, Pedro, nem Deus pode ser tão bom assim. É assim que ela pensa. Eu já ouvi isso. Nem Deus é tão bom assim. Como bom assim? Que destruiu o diabo, que não tem pecado, que eu estou salvo para sempre. Nem Deus é tão bom assim. Já me disseram isso. Por quê? Porque são pessoas que estão acostumadas a obrar no sistema religioso, é claro. Muito bem. Então, a graça, ela não é nem merecida, não é? E nem imerecida. Entendeu? Navegue comigo agora, viaje aqui comigo agora. O que nós chamamos de graça
que é a salvação espiritual, sempre fez parte do plano eterno. Aqui, em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9, está dito assim, que nos salvou e nos chamou com chamamento santo, tudo passado, salvou, chamou, não conforme nossas obras, senão segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. Peraí. Eu falei, aqui começando a parte B do tema de hoje, que a graça não é nem favor, nem é merecido e nem é imerecido. Por quê? Porque ela foi dada pra gente antes da fundação do mundo. Peraí, Pedro Kelly, vamos explicar isso melhor? Vamos. Ela foi dada pra gente lá e foi manifestada aqui. Entenda isso. Você é um espírito que está vestido por um corpo de carne. Quando você estava na tua essência, ou seja, na tua real identidade, foi feito isso aqui para você, salvou, chamou, não foi por obras, porque você não podia fazer obras, você não estava vestido por um corpo, você não estava aqui para fazer ou não fazer. Né? Foi conforme o seu propósito. Ele teve um propósito. E a graça, bom, o propósito inclui a graça, e isso tudo foi dado para a gente lá atrás, em espírito. Então foi dada lá. Quando a gente chegou aqui, foi manifestado aqui. Então esse negócio de merecido e não merecido não cabe na discussão. Por que a justificação, então, tinha que ser gratuita para nós? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Vamos aqui rapidinho a Romanos 3. Hoje tá bom, hein? Tá gostando do tema? Comenta aí. Romanos 3, verso 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, a justificação é pela graça. Agora, a graça foi dada para nós antes da fundação do mundo. Pedro Kelly, e Cristo? Cristo trouxe a redenção, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Tem que separar isso. Sendo justificados gratuitamente. Quando que ele me deu isso de graça? Antes da fundação do mundo. Não foi quando eu entrei nas assembleias e levantei a mão. Isso não existe, cara. A graça, quando você veio para cá, você já havia recebido gratuitamente e mesmo que não soubesse, você já havia recebido a redenção, porque a redenção foi na cruz e ressurreição, e isso já tem mais de 2000 anos. Então você veio para cá completo, perfeito. Só que você não sabia. Por quê? Porque a religião não deixou. A religião não ensinou isso. Até porque ele não sabe. Porque isso é por revelação. Vai vendo aí. Então, eu quero que você escreva aí uma frase no teu caderninho. Aqui diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente. Ó, eu uso Bíblia. Gratuitamente. Legal. Grátis, anote agora essa frase. Grátis significa grátis. Tem que pagar não, filho. Grátis é grátis. Tá? É isso que significa grátis. Eu uso Bíblia. Gratuitamente. Agora, a pergunta qual foi? Por que tinha que ser grátis a justificação? A resposta é simples. Porque a ofensa foi feita por um só. Então a justificação tinha que ser grátis para nós. Porque a ofensa foi feita por um só, que eu não tive nada a ver com isso. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem,
Mulheres, alô mulheres, por um homem. Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo fala assim, o homem, ele desobedeceu sabendo, a mulher foi enganada. As mulheres não sabem disso, né? Aí elas pensam que elas são as piores por causa do pecado. Não, o pecado entrou no mundo por um homem. Né? Romanos 5,12. Um homem. Romanos 5,18. De maneira que como a transgressão de um, por causa da transgressão de um, veio a condenação a todo mundo. Um homem. Então, por que a justificação tinha que ser gratuita para você que está me assistindo? Porque a ofensa, ela entrou através de um. A transgressão, ela foi através de um. Então, a justificação, a redenção, tinha que ser através de um. E não é você, nem lá e nem cá. Nem é merecido, nem é imerecido. Você me entende? Tomara que você esteja me entendendo. Então, a ideia de que a graça seja um favor de Deus que não merecíamos, não se sustenta. No make sense. Não tem sentido. Por que não tem sentido? Espera aí. Tudo bem, não tem sentido. Mas tem um detalhe aqui. Tem um porém aqui. Qual é o porém, Pedro Kelly? É necessário olhar as coisas com entendimento. De fé em fé, de entendimento em entendimento. A justiça de Deus se revela aqui no Evangelho, certo? Eu uso Bíblia. Alô, você que está aí me criticando. Eu uso Bíblia. Pode continuar criticando que eu não estou nem aí. Efésios capítulo 2, verso 4 e verso 5. É necessário olhar com entendimento. Diz assim, porém Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, certo? Passado, nos amou. Estando nós ainda mortos em pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Por sua graça, sois salvos. Aqui, eu li o verso 4, verso 5, de Efésios capítulo 2. Tem muita revelação aqui para compartilhar. Entenda, explicação. Revelação é explicação, que traz entendimento. Revelar é fazer a pessoa entender. E para isso que eu estou aqui, para te revelar. Porque no Evangelho é que a justiça de Deus se revela. E aqui eu vou te mostrar umas coisas bem profundas, bem lindas. Deus é rico em misericórdia. Por seu grande amor com que nos amou, quando foi? Em espírito. Antes da fundação do mundo. Sim ou não? É mesmo. Foi ali. Porque foi ali que ele me escolheu. Foi ali que ele criou essa relação de escolha comigo. Foi ali que ele me chamou, me salvou, me justificou, me glorificou. Romanos capítulo 8, verso 28 em diante. Então foi ali que ele me amou. Então aqui não está falando no dia que ele me tirou das drogas. Não. Porque os narcóticos anônimos também trabalham para tirar as pessoas das drogas e muitas vezes eles conseguem. Não vamos misturar as coisas. Mas o que eu quero dizer para você é que este momento aqui foi antes da fundação do mundo. Não foi quando você entrou lá nas Universais e participou das correntes. Esquece isso, cara. Não foi isso, não. Outra coisa. Ainda estando nós mortos em pecados, outra revelação. Você nunca esteve morto em pecado. Paulo, sim. Porque Paulo viveu a transição dos pactos. Paulo e os seus contemporâneos. Paulo não nasceu depois da ressurreição. Ele nasceu em corpo físico, Saulo, né? Antes da ressurreição, antes da cruz. Então, ele viveu uma parte de sua vida num período de trevas, mortos em pecado. Mas ele teve a graça de continuar vivo depois da ressurreição. E depois da ressurreição, não é mais mortos em pecado. Agora é mortos
ao pecado, como ele diz em Romanos capítulo 6. Então você, Verinha, que nasceu em corpo de Vera 1950, como você disse, quando você chegou aqui, já estávamos na época de todos estarmos mortos ao pecado. Quer dizer que esse verso não está falando de você. Isso não é uma revelação? Eu estou te explicando. Você está entendendo. Paulo está dizendo para os seus, nós estávamos mortos em pecado. Aí ele nos deu vida quando Cristo ressuscitou. E lembrou, pela graça sois salvos. Cristo veio trazer a redenção, não a salvação. Lembra do tema anterior? Você acha que Cristo veio te salvar? Foi esse, né? A pergunta que eu fiz. E eu te expliquei que não veio não, porque a salvação você já tinha. Ele veio redimir, ele veio justificar. Ele veio pagar o preço por uma coisa que Adão fez sozinho, Cristo sozinho consertou. Agora, você não estava vivo antes da cruz, então esse verso aqui não se aplica a você. Então é necessário olhar as coisas com entendimento. Caramba, você está pensando, você que é novo aqui está pensando, eu nunca tinha pensado assim. Claro, você não estava com os olhos iluminados. Quando eu vou começar uma transmissão, eu ponho lá uma declaração. Eu declaro que essa palestra é útil para iluminar os olhos do seu entendimento. É isso que eu estou falando. O seu entendimento é iluminado a partir dessas palestras. Agora, eu uso Bíblia, tá? Claro que eu leio outros livros, e você também deve ler. Mas, quando eu vou ministrar na tua vida, seja o assunto que seja, eu uso Bíblia. Tá bom? Então, nós não podemos opinar, né, se merecíamos ou não algo que já estava decidido desde sempre, cara. Não é lógico isso? Pô, Pedro Keller, é mesmo. Se já estava decidido a graça a meu favor desde sempre, essa história de merecido ou não merecido, eu vou opinar, eu não merecia, não merecia, isso não cabe na discussão. Porque é uma coisa que Deus já tinha decidido desde sempre. Então, em algum momento, ela ia se manifestar na sua vida. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que nesse aspecto, olha aqui, Hebreus capítulo 10, verso 14. Nesse aspecto, todos estamos perfeitos. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os santificados. Onde foi a oferta? Na cruz. Por que diz que com essa oferta nós fomos aperfeiçoados? Porque era só isso que faltava. A redenção, a justificação. Então nós estamos como? Salvos no Espírito e adotados no corpo. Estamos perfeitos. Não tem nada nem ninguém que vá tirar a nossa salvação. E essa história de que a graça é favor imerecido é uma discussão de meninos. Olá, abençoados e abençoadas. Quero te fazer uma pergunta. Você sabia que a preguiça tem a capacidade de fazer a pessoa empobrecer? Não saia daí que eu vou te explicar como é que isso funciona. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Pois é, em Provérbios capítulo 10, verso 4, o homem mais sábio daquela época e, portanto, mais próspero de seus dias, Salomão, escreveu o seguinte: as mãos preguiçosas empobrecem a pessoa, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Ponto, fecha aspas. Por quê? Porque a prosperidade dá trabalho. 3 coisas. Dá trabalho para manifestar, dá trabalho para manter e dá trabalho para seguir. Essas 3 coisas requerem atitude da pessoa. E nem todo mundo está disposto a tomar esse tipo de atitude. Muita gente por aí prefere o misticismo em relação à atitude. Quase todo mundo quer uma receita pronta. Já reparou isso? Pois é, porém, quando a gente fala do humano, de coisas nessa terra, tudo que envolve o humano exige um processo. Vou te dar aqui um exemplo. Emagrecer. Emagrecer exige um processo, né? E não
resulta no dia seguinte. Demora um tempo, é paulatino. Por quê? Porque a pessoa tem que tomar certas atitudes para poder emagrecer, baixar de peso e seguir. Outro exemplo, manter a saúde. Manter a saúde requer aí um outro tipo de atitude, várias coisas, um movimento, um exercício, uma alimentação moderada, pequena quantidade, mas boa qualidade, e dormir e acordar, ajustar esses horários, a noite de sono, pois tudo bem. E isso dá trabalho, porque requer atitude. E a vida material e financeira também requer uma atitude. Você sabe, honrar o teu trabalho, gerar uma receita, não gastar mais do que ganha e semear no ministério que te ensina, honrando assim a Deus, aquilo que Ele te dá. E se este aqui é o ministério que te ensina coisas úteis, que você tem colocado em prática e tem vivenciado no teu dia a dia, e isso tem dado resultado, e você sente no teu coração arder por contribuir, por semear aqui, neste momento, aparece aqui embaixo o nosso código Pix para que você envie a tua semente. Agora, lembre-se, isso é paulatino, requer atitude. Você precisa semear e aguardar que essa semente germine e dê o seu fruto no tempo próprio para você. Então, comece hoje, eu te declaro reinando em vida, em paz, e recordando de uma sugestão do homem sábio, do homem próspero daqueles dias. As mãos preguiçosas empobrecem a pessoa, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, esse é o tema. A graça não é favor imerecido. Espero que você tenha viajado comigo nesse assunto. Espero que você esteja com teus olhos do entendimento iluminados. E espero que você comece a viver colocando em prática essas informações que a gente compartilha através desse centro educativo Ministério Reconciliados com Cristo. Quero agradecer a participação de todos vocês, agradecer principalmente a você que deixou teu like, a você que está inscrito no canal, a você que está compartilhando nossos links e principalmente a você que está semeando nesse momento aqui no Ministério que te educa, aqui no Ministério que te ensina. O apóstolo Paulo diz que você deve compartilhar com aquele que te ensina, verdade? E se você sente isso no seu coração, esse é o momento de você semear no Ministério que te ensina. Bem, se você deseja uma palestra minha pessoalmente aí onde você está, você pode fazer contato comigo através do WhatsApp 21 99 104 8388 e nós teremos imenso prazer em fazer tudo aí possível para atender o seu convite. Muito agradecido a todos vocês. Diga aí no chat o que você está achando dessas palestras, desses temas, e até terça-feira com outro tema interessante às 8h30 da noite. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e então transforme a sua vida. Tchau, abençoados! Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.